Queridos alunos, bom dia. Eu estou gravando essas aulas para vocês aqui, quase que no dia do Natal, porque para que vocês tenham toda a matéria para vocês darem uma olhada e chegarem ao vestibular bem preparados, né? Muito bem. Nós falávamos sobre o romantismo nas nossas aulas normais. E agora nós estamos falando aqui sobre realismo, naturalismo e parnasianismo, que não está escrito aqui, mas são três escolas que surgem na mesma época, tudo bem? Realismo, naturalismo, parnasianismo. Século XIX, segunda metade. Qual país de origem? A França. Deixa eu lembrar uma coisa a vocês. A partir da segunda metade do século XIX, todos os movimentos literários surgem aonde? Na França. Tudo bem? Então agora a gente não tem mais problema. A partir da segunda metade, nós já sabemos que todos os movimentos literários surgem na França. O realismo surge na França em 1857, quando Gustave Flaubert publica o seu romance intitulado Madame Bovary. Ele é introdutor do realismo, tem um R ali na frente, com essa obra. Essa obra escandalizou o mundo. Por quê? Porque a personagem feminina traía o marido. Na primeira metade do século XIX, na época do romantismo, a mulher era uma deusa protetora, uma musa inspiradora, e agora ela é adúltera. Tudo bem? Para vocês terem uma noção, o Flaubert foi processado por causa desta obra, né? Aí o naturalismo, ele vai surgir mais tarde, primeiro através da pintura, né? O Henri Ornans e as banhistas, e depois na literatura em 1886, quando Émile Zola publica o seu romance experimental intitulado Thérèse Raquin, o introdutor do naturalismo. Eu coloquei um M ali, tudo bem? E ele disse assim, leia-se esse livro com cuidado e ver-se-á que cada capítulo lido é um estudo científico a ser feito. Perfeito? Então observem o seguinte. Quando esses movimentos, todos os movimentos, realismo, naturalismo, parnasianismo, surgem, o que acontece? Eles reagem ao romantismo. Então é uma reação ao romantismo. Tudo bem? Todos eles vão reagir ao romantismo. A escola romântica não tinha preocupação com a apresentação da verdade. Viu? Então não tinha preocupação com a apresentação da verdade. O que acontece? Agora nós temos a preocupação com a apresentação da verdade, né? Não apenas a verdade verossímil. Verossímil significa a verdade parecida com a verdade, mas a verdade exata. Eu não gosto muito de falar isso, porque literatura é criação. Existe a verdade exata? Existe. E existe verdade que não é verdade, que é criação. Tudo bem? Perfeito? Então é preciso que vocês entendam isso. A hora que a verdade é exata, a hora que a verdade não é exata. Aqui nós vamos encontrar a vida objetiva. Na escola romântica, o sujeito fugia da vida. Lá você tem um aspecto subjetivo. E aqui é a objetividade, né? O romântico voltava para o passado e sonhava com o futuro. Aqui, nem passado nem futuro, é o presente, viu? Então, observe que a vida aqui, ela é o quê? Contemporânea, tudo bem? Então, a vida aqui, ela é contemporânea, tá certo, meus filhos? Nada pode escapar aos domínios da matéria, aos domínios da razão. Então, é a vida vivida,
e não a vida sonhada. Por que isso? Por várias razões, né? Isso aqui dentro disso aqui você vai encontrar a crítica social, ao crítico clero, na contemporaneidade. E a visão aqui, ela é sensorial. Então você não pode escrever fora da sua época. Você tem que escrever dentro da sua época. Por isso que a vida tem que ser contemporânea, porque a visão é sensorial. Para o realismo e naturalismo, eles têm que ver, apalpar, sentir, cheirar. Nada pode escapar aos domínios da matéria, nada pode escapar aos domínios da razão, tá certo? Ele tem que ver, apalpar, sentir, né? Muito bem. A narrativa aqui, ela é morosa, ela é lenta, ela é o quê? Cheia de detalhes, tudo bem? Então aqui a narrativa é lenta. Nós vamos encontrar o gosto pelos detalhes, pelas minúcias, tá certo? Isso aqui te dá a impressão, às vezes, você já leu Machado de Assis, sabe disso, de uma marcha quieta e gradativa. O sujeito vai, o sujeito volta. Por quê? Porque a ação e enredo aqui perde a importância para quê? Para a caracterização das personagens. Tudo bem, meus filhos? Então, a ação e enredo perde a importância para a caracterização das personagens, né? Então, a narrativa é lenta, logo nós encontramos o quê? O emprego, né? O uso de quê, meus filhos? Da metalinguagem. Você lembra aí das funções da linguagem, né? A metalinguagem centra no próprio texto, então o sujeito explica o seu próprio texto. Quando a gente lê Machado de Assis, a gente encontra muito isso aqui, ó, a metalinguagem, né? Porque ele fala determinada coisa e ele fala para nós, leitor obtuso, não lance a mão do dicionário, porque você não vai encontrar o cunho vernáculo que eu quero dar este vocábulo. Ele te explica. Então isso é o que? A metalinguagem, né? Se a personagem é mais importante que o ação enredo, as personagens aqui são esféricas. Vocês lembram disso? Nós já falamos isso lá no romantismo, né? Que nós encontramos no romantismo personagens planas, embora nós encontramos também personagens esféricas no romantismo, não é verdade? Mas as personagens aqui são esféricas, elas mudam de comportamento, você não sabe, né? O que vai acontecer no capítulo seguinte, qual será a atitude das personagens, tudo bem, meus filhos? Agora olha só o que nós ainda vamos encontrar aqui, a crítica social. Se eu te perguntasse assim, qual é a sociedade que está no poder aqui? Você me falaria, a sociedade burguesa, né? A sociedade burguesa está consolidada no poder. Aquela que nós falamos lá no romantismo, que ela vai começar que ela vai cristalizar no poder, que ela começa a sua ascensão muito antes disso, né? Mas no romantismo, a burguesia assume a condição de classe dominante, que ela continua. Só que lá no romantismo, ela é elogiada, e aqui ela é o quê? Criticada, denunciada. Outra coisa que nós vamos encontrar aqui é a crítica ao clero. Se você lembrar direitinho, o que vai acontecer? Lá no romantismo, nós já encontramos isso. Será que você lembra quando nós falamos sobre Bernardo Guimarães? Bernardo Guimarães, o seminarista, o que nós falamos? Que a obra dele é anticlerical, não é verdade? Se é anticlerical, já mostra a característica do realismo naturalismo, né? Esse período aqui, meus filhos, século XIX, foi marcado pelo cientificismo, viu? O que fez com que o romantismo caísse? Aqui nós vamos encontrar a publicação da Origem das Espécies do Darwin, do evolucionismo do Spencer, do determinismo
do Taine, é do positivismo do Comte, né? Então essa época aqui é marcada pelo cientificismo, tá certo, meus filhos? Pelo materialismo. É uma época altamente materialista. Os livros teóricos diz o seguinte, que desde a cátedra universitária até os bares boêmios, a palavra mais discutida aqui era isso aqui, ó. As pessoas procuram não aceitar nada que escapasse aos domínios da matéria, aos domínios da razão. Então você tem aqui o que? Todo o cientificismo, né? O determinismo, o que mais? O positivismo de Augusto Comte, né? Tudo isso está presente aqui. Agora nós vamos observar o seguinte, porque existem características, essas características que são comuns ao realismo e naturalismo, mas é preciso que nós venhamos a lembrar disso aqui, ó. O realismo faz o quê? O realismo faz o romance de tese documental, viu? Ele faz o romance de tese documental. Ele te dá muitas informações para te dar a ideia de que está o quê? Documentando. Tá certo, meu filho? Então a ideia de que ele está documentando a realidade. Então o romance realista, ele é de tese documental. Certo? Muito bem. Acúmulos de elementos para passar a impressão da vida real, né? Muito bem. A análise aqui na escola realista, a análise, ela é o que, meus filhos? A análise, ela é psicológica, tudo bem? Então a análise, ela é psicológica, o sujeito procura fazer o quê? O sujeito procura analisar a personagem interiormente, esmiuçar a vida da personagem, né? Agora olha só, o realismo, ele é indireto na interpretação. Então o que vai acontecer aqui? Ele sugere, viu? Tudo bem? Ele sugere, ele é indireto. O que acontece? O leitor tira suas conclusões. Tudo bem? O leitor tira suas conclusões. Se você lembrar de Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando o Brás Cubas vai para o quarto com a Virgília, vocês lembram disso? E o capítulo não tem nada escrito, só tem Brás Cubas BC, pontinho, interrogação, exclamação, V de Virgília, exclamação, interrogação, pontinho, né? Então isso acontece. Por quê? Porque o Brás Cubas não era casado com quem? Não era casado com a Virgília. A Virgília fora namorada dele, mas casada com outro homem, Lobo Neves. E ela vai trair o marido com um ex-namorado, tá certo? Então você tira as suas conclusões, você imagina o que aconteceu no quarto. Depois você lembra do clássico romance Dom Casmurro, não é verdade? Onde até hoje se discute se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Não é verdade, meus filhos? Então até hoje se discute isso aí, né? Então olha só, o realismo evoluiu. Vocês viram que o realismo surge numa época, lá na França, o naturalismo alguns anos depois, né?
Isso aqui no Brasil não vai acontecer. Aqui eles vão ser contemporâneos, né? E não sucessivos. Aqui o romance, ele é o que, meus filhos? O romance aqui, ele é de tese experimental. Então observe que a escola naturalista é mais científica que a escola realista. Ela é de tese experimental. As personagens servem para quê? Serve para experiência científica, tudo bem? Agora, meu segundo romance é experimental, é de tese experimental. A análise é o quê? A análise, ela é patológica, né? Patológica. Se ela é patológica, vamos pensar juntos aqui. Quando é que a personagem vai interessar aqui? Vai interessar a partir do momento que ela apresentar vícios, desvios, taras, anormalidades sexuais. É a partir daí que ela interessa, né? Só que nós vamos lembrar disso aqui, ó. Se o realismo é indireto na interpretação, o que acontece? O naturalismo, ele é o quê? Ele é direto, tudo bem? Ele é direto na interpretação. Então, o que acontece? Acontece que o sujeito, ele não precisa deixar para você tirar suas conclusões, não, né? Tá certo? Aqui, o que acontece? O autor, o que ele faz, meus filhos? Ele expõe conclusões, viu? Então, ele expõe conclusões. Você não precisa de tirar suas conclusões, não. O autor, ele expõe conclusões. Eu citei para vocês o que? Eu citei Memórias Póstumas, quando Brás Cubas e Virgília entram para o quarto. Agora observe o seguinte, meus filhos, o escritor deixa para você tirar suas conclusões. Agora lembra de um cortiço, quando Leone e Pombinha entram para o quarto, né? O escritor, ele vai te mostrar tudo que ele faz, ele é direto na interpretação, ele te mostra tudo. E você, qual que é o seu papel? Ele expõe conclusões. Qual o seu papel? Ou você aceita ou discute, problema seu. Mas ele te mostra tudo claramente, né? Aí, meus filhos, uma pessoa que a gente sempre tem que tomar cuidado nos vestibulares é esse rapaz aqui, né? Joaquim Maria Machado de Assis, né? Joaquim Maria Machado de Assis, tudo bem? Esse rapaz aqui, que era mulato, pobre, manco, gago, míope e epilético, né? E ele, com muito esforço, é claro, ele foi galgando todas as posições até chegar aonde chegou, né? A crítica divide a obra dele em duas fases. E a primeira fase, ela chama de fase romântica, onde ele escreve os seguintes livros de poesias: Crisálidas, Falenas Americanas. Então, isso aqui são livros de poesias, de poemas, tudo bem? Crisálidas, Falenas Americanas, poesias. Se você me perguntar se ele foi bom poeta romântico, não. Ele não cometeu erros, mas faltou aquele sentimentalismo, aquela idealização. Aqui ele escreve também os seguintes livros: Helena, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, e ainda Ressurreição.
né? E esses romances são chamados de romances românticos, tudo bem? Então isso aqui são romances, e esses romances são chamados de romances românticos. Claro que hoje nós já encontramos pessoas, críticos, dizendo assim, ó, que esses romances são de transição. Que eles estão passando de quê? Que eles estão passando do romantismo para o realismo, tudo bem? Então são romances de transição, né? Ainda o Machado não alcançou o seu apogeu aqui nesses romances, tudo bem, meus filhos? Né? Ainda não alcançou o seu apogeu. Então, o apogeu do Machado de Assis é na fase realista, onde ele é simplesmente o melhor do Brasil. Se você começar a ler o Machado de Assis, você vai realmente, cada dia que passa, ter vontade de mais ler o Machado de Assis, né? Por quê? Porque ele é realmente uma pessoa intrigante. Quanto mais você o lê, mais você gostará de lê-lo para ver, para procurar entender esse rapaz. Na segunda fase, ele é introdutor do realismo com esse livro aqui, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro foi publicado em 1881, viu? É a época que o realismo é introduzido no Brasil. Você lembra disso aqui, ó, as memórias são póstumas. Esse livro é narrado na primeira pessoa. Se é narrado na primeira pessoa, o que acontece? O narrador é o defunto. Então você lembra o que ele diz? Essa obra não é uma obra de um autor defunto, é uma obra de um defunto autor, né? É uma obra de um defunto autor. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Brás Cubas, depois de morto, o que ele faz? Ele narra sua vida. Ele narra sua vida de quê? De homem, vamos dizer, sua vida e seus amores, tudo bem? Sua vida e seus amores. E principalmente com a bela Virgília, né? Com quem ele namorou e não casou, e mais tarde eles se reencontram e a mulher o trai, não é verdade? Trai o marido com esse rapaz, né? Ele era rico, era um sujeito bem colocado na vida, e aí ele viveu praticamente sem fazer nada, né? Então ele viveu aí a vida, o sujeito rico, formou aonde? Lá na Europa, lá em Coimbra, teve vários amores, teve várias amantes. Aqui nós vamos encontrar a ironia machadiana nesse livro, né? Depois, uma espécie, não de continuação, mas de ligação, né? Com esse rapaz aqui, ó, Quincas Borbas, né? Quincas Borba, né? Que é um livro narrado na terceira pessoa, tudo bem? Então, narrado na terceira pessoa. Muito bem. Esse Quincas Borba
foi amigo do Brás Cubas. Aliás, ele morre na casa do Brás Cubas, né? Eles foram amigos. Esse Quincas Borba era filósofo, era um sujeito rico, né? E depois o Brás Cubas encontra ele pedindo esmolas. Ele ia estar na rua pedindo esmola. Depois ele volta a ficar rico, ele recebe uma herança de um tio e ele volta a ficar rico. E aí o que acontece? Esse sujeito, ele era humanitas, né? Ele pregava o humanitismo. Essa obra é uma obra filosófica, científica, né? Onde desenvolve o humanitismo. O humanitismo é o que, meus filhos? O humanitismo é uma ironia machadiana que vai acontecer aqui o seguinte: ele vai criticar o cientificismo da segunda metade do século XIX. Se você me perguntasse assim, ele era contra o cientificismo? Creio que não. Ele era contra o seguinte: determinados escritores procuraram fazer trabalho mais científico que literário, e foi isso que ele criticou. Então é uma obra filosófica que se desenvolve o humanitismo, né? E essa obra é uma obra onde nós vamos encontrar um sujeito tolo, ingênuo, porque o Quincas Borba morre e deixa toda a fortuna para quem? Para um sujeito por nome de Rubião, né? Rubião é o que? Pobre. Depois vocês podem pensar sobre isso aqui, para vocês verem se pode acontecer de verdade ainda hoje ou não. Ingênuo, pobre, ingênuo, né? Tolo. E aí o que acontece? De repente fica rico e ele acaba perdendo toda a sua fortuna, porque ele vai apaixonar por uma mulher. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele conhece esse sujeito aqui, ó, Cristiano de Almeida Palha, né? Cristiano de Almeida Palha e sua esposa Sofia. Deixa eu te falar uma coisa. Essa obra é uma obra antitética, tudo bem? Perfeito, meus filhos? Então essa obra é uma obra antitética, viu? Por quê? Porque a palavra quincas, nesse livro aqui, é vagabundo, viu? Tudo bem? Mas o que acontece? Quincas é hipocorístico de Joaquim. Normalmente as pessoas chamam Joaquim de Quincas. E Joaquim significa elevado de Deus. Elevado de Deus, vagabundo, antíteses, né? Cristiano, seguidor de Cristo. Palha, sem valor. Seguidor de Cristo não pode ser sem valor, né? Sofia, no sentido material, é sabedoria. E o Rubião, ele recebe de herança a fortuna do Quincas Borba, mas o que acontece? Acontece que ele vai perder toda essa fortuna porque é ingênuo, tolo. E esse casal aqui vai enriquecer às custas desse rapaz, né? Depois, fechando aqui os 3 melhores livros, nós temos a trilogia machadiana, viu? Então nós temos aqui a trilogia machadiana que vai fechar os 3 melhores livros do Machado de Assis. De novo aqui, a narrativa é o quê? Na primeira pessoa, viu? Aqui a narrativa é na primeira pessoa. Perfeito, meus filhos? Então, narrativa na primeira pessoa. Perfeito. Essa obra aqui é a obra mais discutida do Machado de Assis, porque apresenta o tema de quê? Apresenta o tema do adultério, né? Isso aqui os alunos
estudantes de direito já fizeram até júri simulados para discutir se Capitu traiu, se não traiu. Não é verdade? As personagens, vocês lembram, né? Bentinho, Capitu, Escobar e Sancha. Bentinho se dizia traído, vai escrever o livro na velhice, porque achou que a Capitu traiu, né? Aí algumas pessoas analisam que o Bentinho era uma pessoa insegura. Aliás, ele mesmo fala isso, né? Capitu era mais mulher do que eu era homem. E a Capitu era uma mulher muito decidida. Então, o que vai acontecer? Ela era uma mulher que tomava as decisões, né? E aí acha que o Bentinho era fraco, que não traiu. Então, isso se discute até hoje. Depois, nós temos esses romances aqui, ó. Esaú e Jacó. Isso aqui, esses nomes são tirados da Bíblia, né? Está lá em Gênesis, tudo bem? Esaú e Jacó eram dois irmãos, filhos de Isaac e Rebeca, que brigaram no ventre da mãe. Esse romance é narrado na terceira pessoa, né? Então é narrado na terceira pessoa, perfeito? O que acontece, meus filhos? Aqui você vai ter um caso de dois irmãos, que são esses aqui, ó, os personagens são esses aqui, Pedro e Paulo. Os personagens são esses aqui, Pedro e Paulo. E o que acontece? Eles são gêmeos, parecidíssimos, mas eles brigaram no ventre da mãe, como Esaú e Jacó. Eles não combinam, né? Eles se tornam amigos uma certa época, para depois voltarem a ser inimigos e terminarem inimigos, né? Por quê? Porque cada um é dono da sua própria verdade, né? Tudo bem? Pedro vai fazer o quê? Medicina, Paulo direito, Pedro é conservador, Paulo é liberal, então muda isso aqui. E depois, Memorial de Aires, que é o último livro dele. Esse livro foi publicado no ano que ele morreu. Ele gostava muito desse livro, foi publicado em 1908, né? Ele fez para homenagear a esposa, viu? Então é narrado na primeira pessoa. O narrador de Memorial de Aires, que é o próprio Aires, é ele quem narra o quê? É ele quem narra Esaú e Jacó, viu? Esses dois livros são narrados pelo Aires, né? Narrado na primeira pessoa, isso aqui tematiza o quê? O desencanto. O desencanto, a solidão da velhice, viu? Então, o desencanto, a solidão da velhice. Vai mostrar um casal de velhos, que pelo jeito era o Machado de Assis, que viveu o quê? A tristeza de não terem tido filhos quando jovens, viu? Então, tematiza o desencanto, a solidão, tudo isso aí da velhice. É uma obra que não tem a ironia dos livros anteriores, tudo bem? Então, não tem a ironia, o humorismo dos livros anteriores, aquele humor amargo, né? Nada disso. É um livro de velhice, um livro em que ele vai lembrar o passado. A esposa dele morre em 1904. Ele disse que esperava que ele morresse primeiro que ela, mas não aconteceu. E aí ele escreve esse livro para homenagear. Ele é introdutor de quê? Do realismo no Brasil, né? Introdutor do realismo com quê? Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá certo? Ele é o que, meus filhos? O mais
completo escritor brasileiro, né? Ele é o melhor escritor realista, o mais completo escritor brasileiro. Você não tem uma pessoa tão completa como o Machado, o mais completo escritor brasileiro. Possivelmente, o professor Marcelo deve ter falado para vocês, lá no terceiro tempo modernista, que o escritor que realmente fez sombra ao Machado foi o Guimarães Rosa, né? Que para alguns o Guimarães Rosa chega até a ser melhor que o Machado, mas a maioria fica com o Machado. Ele é poeta romântico e parnasiano, né? Romântico com as obras Crisálidas, Falenas e Americana, né? Parnasiano, nós não falamos, ele é parnasiano com esse livro aqui, ó, Ocidentais, viu? Ocidentais. Então, esse livro aqui é um livro de poesias parnasianas, né? Ele é contista, um dos melhores do Brasil, se não o melhor, romântico e realista. Ele escreve o que, meu filho? Contos fluminenses, né? Livro de contos romantizados, e depois papéis avulsos, relíquias da Casa Velha, histórias sem datas, já contos o que? Realista, né? Muito bem. Ele é romântico, romancista romântico e realista. Eu não vou escrever isso aqui, porque nós falamos que os romances românticos são Helena, Yaya Garcia, e Alúvios, realista, Memórias Póstumas, até Memorial de Aires, né? Ele é cronista, grande cronista brasileiro. Ele é o que? Teatrólogo, né? Teatrólogo. Segundo Quintino Bocaiúva, as peças teatrais machadianas são boas para serem lidas e não encenadas, e parece que é verdade, a gente nunca viu uma peça dele encenada, né? Só obras dele, contos adaptados para o cinema, que é o caso para o teatro, que é o caso de Missa do Galo e etc. Tal. Então, ele é cronista, teatrólogo, crítico literário. Tá vendo, meus filhos? Então, ele foi realmente um sujeito muito, né, completo, esse rapaz. Irônico, aquela ironia fina, né? Então, nós vamos encontrar ele altamente irônico. Humorista, né? Mas o humor dele é humor de humor, tudo bem? Não é humor para você sorrir, é para você chorar, refletir. Então deixa eu te dizer, ele é amargo, o humor dele é amargo, viu? Tá certo? E pessimista, ele analisa o comportamento humano e por isso ele é pessimista, né? Irônico, humorista, amargo, pessimista. O espetáculo da vida, ele leva ao ridículo, né? Ele leva o espetáculo da vida ao ridículo. Ele ridiculariza a vida, leva o espetáculo da vida ao ridículo. Meus filhos, ele vai falar muito sobre a traição conjugal. A traição conjugal é tema da escola realista. Você lembra que lá no início, quando nós falamos em Flaubert, o que acontece? Nós falamos que a traição conjugal está presente na obra de Flaubert, né? Madame Bovary. Então é tema dessa escola. Depois vocês vão observar que o outro bom escritor que nós tivemos aqui, do realismo, foi esse menino aqui, ó, Raul Dávila
Pompeia. Raul Dávila Pompeia. Esse menino escreveu vários livros, mas ele só vai ser lembrado por um livro, que é o Ateneu, que é uma obra de difícil classificação, né? O Ateneu. Essa obra é uma obra de transição, Essa obra, ela passa de que, meus filhos? Do realismo. Você encontra as características realistas, que é análise psicológica, naturalismo, né? Que é a análise patológica, tudo bem? Então você tem característica do realismo, naturalismo, que mais? Do impressionismo, né? Do impressionismo. O que é isso, impressionismo? Impressões registradas na memória que o tempo não apaga, viu? E expressionismo, tá certo? Expressionismo é a deformação abstrata. Ele caricaturou as personagens, tá certo? Impressionismo interior, expressionismo exterior, né? Essa obra, ela é uma obra crítica. Mordaz e impiedosa, crítica mordaz e impiedosa, onde o sujeito não teve piedade dele próprio, viu? É uma obra crítica mordaz e impiedosa, onde ele critica ele mesmo. Isso aqui, meus filhos, é o relato da vida na escola interna, viu? O personagem narrador aqui é o Sérgio. O Sérgio é o próprio Raul Pompeia. Essa obra é narrada na primeira pessoa, tudo bem? Então observe que é uma obra narrada na primeira pessoa. E o que acontece, meus filhos? Acontece que o Sérgio, que é o próprio Raul Pompeia, vai para a escola interna e lá, que pensava que era a melhor das vidas e não era, né? Então observe que ele vai mostrar toda a problemática da vida no internato, né? E observe vocês que ele sai do internato problemático, hipocondríaco, né? E com tendências homossexuais, e ele era um sujeito hipersensível. E aí o que acontece? Acontece que naquela época, meus filhos, era diferente de hoje, né? Toda essa problemática da época, e aí leva ele ao suicídio. Ele vai suicidar numa noite de Natal em 1895, né? Triste isso aqui. Mas o Ateneu é uma obra fantástica, né? Um livro realmente muito bom. Perfeito? Perfeito. Nós vamos terminar a nossa programação para que vocês tenham noção aí de uma maneira crescente da literatura. Até a próxima. Bom dia.